Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença, né, pela companhia na manhã de hoje. E vamos iniciar nosso primeiro encontro da disciplina de doença de aves e suínos. E hoje eu escolhi duas doenças extremamente interessantes, extremamente importantes para a criação de suínos nacional, para não dizer mundial, que é a erisipela suína e a rinite atrófica. Então, de maneira geral, se nós formos comparar a erisipela suína e a rinite atrófica com outras enfermidades, do ponto de vista de letalidade, né? Elas não se comparam. A taxa de letalidade é relativamente baixa, principalmente da rinite atrófica. Mas, se você parar para analisar o impacto negativo, o impacto econômico que essa doença causa, que essas doenças causam, esses números eles se tornam muito alarmantes, porque são doenças, principalmente a rinite atrófica, que tem um caráter muito mais crônico, muito mais lento, né, e até muito mais silencioso. Na leitura do material, certamente vocês já tiveram a oportunidade de, de ter esse contato, né? E é justamente isso que a doença causa, né? São pequenas alterações anatômicas que vão influenciar nesse perfil sorológico, nesse perfil sanitário, nesse status sanitário do animal, de uma maneira muito crônica e muito silenciosa, e isso vai se repercutindo em percas econômicas, queda no ganho de peso, então, ao longo da vida produtiva desse animal. Então, isso também é muito preocupante, né? Nós temos que ter isso em mente, que muitas doenças, elas não precisam ser letais para serem importantes, né? Muitas doenças, a maioria das doenças crônicas, elas assumem um caráter muito mais importante do ponto de vista econômico do que aquelas mais agressivas. Então, nós vamos começar a falar sobre a erisipela suína, que também é Ok, conhecida como então a ruiva. nossa. Se você, de cara, né, quando você observa essa imagem, nós já podemos visualizar o impacto, digamos assim, a sintomatologia primordial, né? O que a doença causa em termos de sinais clínicos nos animais. Então, essas lesões, elas são lesões de caráter hemorrágico, na pele do animal. Então, é uma doença que se manifesta, né, se somatiza através dessas lesões de pele. E, além de outros transtornos, não se trata só disso, né, mas pelo menos é o que se vê em um animal infectado. Não em todos os animais infectados, mas em uma boa parcela deles, né? Então, essa doença ela tem esse caráter dérmico, clinicamente falando, né? E também existem outras complicações que nós vamos ver no nosso encontro de hoje. Então, é uma doença hemorrágica de distribuição mundial. Então, todos os locais do planeta onde nós temos criações de suíno, nós temos casos de erisipela suína. Então, primeiro momento, né, nós temos as lesões cutâneas, que são muito importantes do ponto de vista clínico, porque é através dela que nós podemos ter um diagnóstico presuntivo. Também, mas além dessas lesões cutâneas, né, o agente causador ele vai ter um impacto também nas articulações, causar lesões nas articulações, no coração, né, lesões cardíacas e também septicêmicas em alguns casos. Então, nós podemos ver que, apesar em alguns animais, né, nós temos essa sintomatologia dérmica, mas as complicações elas podem ir muito mais além, inclusive causando transtornos irreversíveis para esse animal acometido. Ela foi descrita no Brasil em 1957, né, em amostras de abatedouro. Então, eles começaram a observar que aqueles suínos que estavam indo para a linha de abate estavam apresentando lesões articulares, lesões cardíacas e também lesões de pele, né? Então, começou-se a investigar a origem dessas lesões e aí foi quando realmente houve a primeira descrição da chegada da doença no Brasil. E aí o primeiro isolamento, né, no Brasil foi realizado por Castro, e veja só, não foi a partir de suínos. Então, a doença tem importância na suinocultura, e é por isso que nós vemos ela aqui nessa nossa disciplina, mas ela também assume o agente causador, o patógeno, também assume um outro caráter que tem muito mais relação com saúde pública, porque ele pode infectar também outros alimentos, outros animais, e podendo chegar até o ser humano, como a gente vai ver daqui a pouco.
Tá? Então, ele realizou esse isolamento, esse primeiro isolamento, a partir da superfície de sardinhas. Né? Então, realizou uma coleta da superfície a partir da superfície das sardinhas, submeteu ao isolamento e conseguiu identificar o Erysipelotrix. Então, o patógeno, né, a bactéria causadora, chama-se Erysipelotrix rouseaupati. Então, você lembra, né? Erisipela, Erysipelotrix, fica fácil. Se trata de uma bactéria que tem a morfologia de bastonete ou de bacilos curtos, gram-positivos, que não tem a capacidade de formar esporos. Não apresentam motilidade, são bactérias imóveis, e tem a característica de serem catalase positivos. Então, eles possuem a enzima catalase, e uma vez entrando em contato com peróxido de hidrogênio, com água oxigenada, vai haver aquela reação de borbulhamento, né? Porque a enzima catalase, presente nessa e em outras bactérias, vai quebrar a molécula de peróxido de hidrogênio, que é H2O2, liberando oxigênio e também formando água. Então, aquele borbulhamento que a gente consegue observar é justamente o resultado dessa quebra do peróxido de hidrogênio pela enzima catalase. Então, isso também já serve como diferenciação, né? Bastonetes gram-positivos, não esporulados, imóveis, catalase positivos. Existem atualmente 26 grupos descritos, sorotipos, né? Então, são pequenas variações da mesma espécie. Só que os sorotipos 1 e 2 eles são mais frequentes e representam quase que 80% dos casos que nós temos distribuídos pelo país. Tá? Então, esses sorotipos eles vão se diferenciar de acordo com pequenas características que existem na superfície da bactéria, né? nos antígenos de superfície. Pequenas, ligeiras diferenças que vão que vão causar essa diferenciação em sorotipos, em 26 sorotipos diferentes, que vão causar, logicamente, manifestações clínicas e imunológicas diferentes nos animais, dependendo de quem eles estejam infectando. Então, em alguns sorotipos são mais agressivos, outros sorotipos são mais brandos, né, causam uma doença mais crônica, muitos deles não manifestam lesões de pele e nós vamos ter por isso que nós temos essa diversidade, né, de manifestações clínicas. E ele foi descrito como agente etiológico da doença em 1886. Então, já tem bastante tempo, né, que já se sabe que o Erysipelotrix rouseaupati é causador da erisipela suína. Em relação a características de cultura dessa bactéria, caso você consiga coletar um suave, por exemplo, né, a partir de um suíno infectado, ou de um raspado de pele, ou de um outro alimento que possa estar sendo comercializado, como foi feito no primeiro isolamento aqui no Brasil, né, a partir de sardinhas, e você submete esse material a uma cultura, por exemplo, em água-sangue, você vai ver que vão crescer pequenas colônias que inicialmente não causam hemólise na placa de água-sangue. Então, a partir desse cultivo, se você submete esse material a uma temperatura de 4 graus, vão acontecer algumas reações e a bactéria vai começar a secretar algumas enzimas hemolíticas que vão desencadear uma hemólise parcial. Então, essa estratégia também é utilizada com o intuito de identificação, né, de você diferenciar o Erysipelotrix de outras bactérias que possam estar causando aquela infecção. Né? Então, você vai fazer uma reação de catalase, utilizando água oxigenada, vai utilizar uma coloração de Gram, para você verificar se é uma bactéria gram-positiva e gram-negativa, e aí você vai fazendo os descartes, né? Vai tentando focar, vai tentando afunilar para chegar exatamente na espécie Erysipelotrix. Se você tiver suspeita, lógico, que é ela que está causando aquela infecção naquele animal ou naquele rebanho. Nessas duas imagens, nós temos lâminas, né, mostrando a morfologia e a coloração do agente. Então, nós podemos ver esse formato realmente de bastonete, né, não são cocos. E aí, duas características interessantes, que na verdade nós podemos chamar de fatores de virulência. É o fato da bactéria ela produzir duas enzimas
que são responsáveis pela infecção e pelo desencadear da patologia. A primeira dela é a hialuronidase, que nós chamamos de H, antígeno H. E a outra é o antígeno N, que é chamado de neuraminidase. Além da hemolisina, né, que seria um terceiro fator de virulência. Então, o que é que vai causar? O que é que vai fazer? Qual é o papel da hialuronidase e qual é o papel da neuraminidase? Toda vez que haver a infecção, que ocorre a infecção, ou seja, quando o micro-organismo ele invade o hospedeiro, ele vai precisar de que ocorram mecanismos de interação com a célula, para que ele possa adentrar nessa célula e começar a causar as suas lesões. Então, quem é responsável pelo acoplamento do patógeno com receptores das células hospedeiras, do hospedeiro, é justamente a hialuronidase. Então, vai haver esse encaixe, né, com receptores da célula do hospedeiro, através da hialuronidase, e aí, através desse encaixe, a penetração da bactéria vai ser possibilitada para dentro do citoplasma da célula invadida, da célula do hospedeiro. E aí começam a ocorrer lesões e multiplicação bacteriana, e isso vai dando início, vai dando origem às sintomatologias, né? E a neuraminidase, ela vai fazer justamente o efeito contrário. Então, a bactéria ela vai margear, ela vai migrando até a margem interna da membrana plasmática. A neuraminidase vai se acoplar com receptores internos da célula do hospedeiro, facilitando dessa vez o contrário, a saída da bactéria da célula invadida, da célula do hospedeiro, né, uma vez que ocorreu a multiplicação, para invadir outras células que estejam ali nas adjacências. E essa hemolisina, o nome já está dizendo tudo, né? Então, ela é uma enzima capaz de causar hemólise. E para que essa bactéria ela desenvolveu esse fator de virulência? Porque justamente através da hemolisina, da quebra da hemácia e da liberação do grupo M, das moléculas de ferro, de todos os componentes, é um mecanismo que ela encontrou para captar o ferro que ela necessita para realizar o seu metabolismo. Tá? Então, essa hemolisina, ela justamente vai ter essa função de fazer com que a bactéria obtenha nutrientes, obtenha elementos químicos que são necessários para a sua replicação, para a sua multiplicação. Tá? Então, lembrando, né, a hialuronidase vai promover a introdução da célula, a invasão da célula do patógeno no hospedeiro. A neuraminidase vai permitir essa saída da célula infectada e a hemolisina vai causar hemólise para justamente a captação de ferro necessária para a multiplicação. Deixando um pouco de lado essa questão etiológica, né, nós temos um pouco falando um pouco sobre a importância econômica e de saúde pública relacionado com esse patógeno, com essa doença. Então, como nós falamos anteriormente, ela foi identificada no Brasil em sardinhas. E aí já existem vários trabalhos, né, que descrevem a presença desse patógeno em outros cortes, em outros alimentos. Corte de carne suína, logicamente, já que o suíno é importante também para a epidemiologia da doença. Cortes bovinos também. Então, aqueles cortes que são vendidos no supermercado, nas grandes redes, né, de alimento, caso não exista um controle sanitário efetivo, né, também podem albergar o patógeno. E esse, por sua vez, pode chegar até seres humanos. Carne ovina, frango, peixe, né, principalmente em tanques de piscicultura. Então, até as próprias superfícies que existem nos tanques de piscicultura podem servir como base para o crescimento de colônias. Ambiente de matadouros. Então, nós sabemos que aquelas superfícies que são utilizadas em ambiente de matadouro, até pela própria manipulação dessa carne infectada, também são propícios para que sejam formadas colônias, né, biofilmes, naquelas superfícies. São superfícies extremamente contaminadas. Então, isso torna-se um risco do ponto de vista de saúde pública e também uma problemática em relação à economia. Porque, através da contaminação desses cortes, pode haver o contato e o contágio de seres humanos, principalmente daqueles profissionais que estão envolvidos
com essa manipulação, com essa indústria produtiva, né? Com a manipulação desse material, porque a bactéria vai poder chegar até os seres humanos através do contato direto com esses cortes infectados. E também, né, deixando essa questão de saúde pública um pouco de lado e falando em economia, nós sabemos que na linha de abate, o suíno, o animal que for encontrado, que for detectado com lesões, seja de pele, seja lesões cardíacas, seja lesões articulares, ele vai ter, se não totalmente, mas parcialmente, parte dessa carcaça vai ser descartada, porque é imprópria para o consumo, para a indústria. Então, esses descartes, né, eles vão se caracterizar justamente por essas perdas econômicas também que a doença vai causar para a suinocultura nacional e mundial. Falando especificamente da doença em humanos, o que é que vai causar, né? Então, nós sabemos que, como geralmente a doença chega em seres humanos através do contato direto que nós vamos ter com esses cortes infectados, então, a maioria das infecções, a porta de entrada vai ser justamente as mãos, pele com soluções de continuidade, né, com pequenas lesões por onde o patógeno vai penetrar. Inicialmente, o que é que essa pessoa infectada vai ter? Prurido, então vai sentir um intenso prurido nas mãos, na região onde houve essa penetração. Sensação de queimadura, então essa lesão ela vai queimar, né? Ela vai coçar bastante, queimar. E também ele vai ter linfadenopatia. Então, como geralmente a porta de entrada é pelas mãos, os primeiros linfonodos a infartarem vão ser os linfonodos axilares, vão ser os linfonodos da região do pescoço, porque justamente vai ser para onde esse patógeno ele vai ser drenado, né, na tentativa de controlar essa invasão que acabou de acontecer. Então, nós temos duas situações que podem acontecer. Isso vai depender de uma série de fatores. Vai depender do sorotipo de Erysipelotrix que está presente naquela infecção, vai depender do status imunológico desse indivíduo, mas ou a doença ela pode se comportar como uma doença autolimitante, onde a cura vai ser espontânea, até porque essa infecção ela vai ser uma infecção incidental, não é? Não é o patógeno, ele não é adaptado à espécie humana, então pode haver essa cura espontânea, ou em alguns casos pode haver evolução e esse indivíduo pode desenvolver poliartrite, porque justamente vai haver uma disseminação desse patógeno pela corrente sanguínea, que vai chegando, por exemplo, em válvulas cardíacas e nas articulações, e colonizando essas articulações, causando essa artrite de uma maneira crônica, né? Então, podem haver essas complicações. Inclusive, estima-se que no Brasil possa haver uma subnotificação, porque geralmente quando o indivíduo ele dá entrada no sistema de saúde com poliartrite e tal, pensa-se em uma infinidade de outras coisas, né? Artrite reumatoide, artrite propriamente dita, outras causas, mas até por uma falha nessa visão de saúde única, né, que o nosso sistema de saúde humano possui, não se pensa em patógenos zoonóticos. Brucelose é um outro caso muito comum de causar poliartrite em pessoas infectadas cronicamente, e o Erysipelotrix também, né? Então, por isso que esse assunto, né, essa questão de saúde única, ela deve ser tão explorada por parte de nós, médicos veterinários. Todo mundo tem acompanhado aí esses desdobramentos, né, da nomeação daquele médico veterinário para aquele cargo lá do sistema de saúde e as críticas que houveram. Então, mais uma vez, a gente chama atenção para essa importância de nós, como profissionais de saúde única, de saúde pública, né? Porque essas zoonoses, muitas vezes, elas são esquecidas por profissionais de saúde, por outros profissionais de saúde. Então, é o nosso papel também atuar nessa área, né? Promovendo saúde pública. E aí também pode haver, no caso de seres humanos infectados, o surgimento de edemas, de hemorragias nas extremidades, geralmente orelhas, né? Então, muita gente pode ter até a necrose nas orelhas por causa dessas hemorragias, dessas lesões que vão ocorrer no endotélio vascular de pequenos vasos, podendo perder essas extremidades, né? Necrose, amputação natural, o pedaço da orelha pode cair, pedaços dos dedos podem cair. Logicamente que são situações muito mais raras, assim como endocardite e artrite. O mecanismo da endocardite ocorre do mesmo jeito que da poliartrite.
A bactéria vai invadir a corrente sanguínea, vai se disseminar pela corrente sanguínea e vai colonizar aquele local onde ela parar, né? Válvulas cardíacas, articulações. Então, isso vai desenvolvendo ao longo do tempo essas lesões que vão causando essas manifestações nos humanos. Bom, em relação às características biológicas do agente, é preciso que a gente tenha uma certa atenção, porque todos aqui já ouviram falar em erisipela humana. Alguém aqui já ouviu falar ou já teve contato com alguém que teve erisipela? Acho que Não. não, né? Conheço Bom, ninguém, professor. pronto. Conheço ninguém. Existe uma. Perfeito, gente. Existe uma infecção em seres humanos que também é chamada de erisipela. Só que ela é causada por um outro agente. E aí é importante que a gente tenha em mente que são patógenos diferentes, que vão causar lesões nas duas espécies, mas são doenças diferentes, certo? Então veja só. Em seres humanos, quem causa erisipela é o Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria oportunista, geralmente se aproveita de portas de entrada, de pequenas lesões, soluções de continuidade que existam na pele daquela pessoa, né? Penetra através dessa porta de entrada e vai causar uma infecção localizada. Geralmente, as lesões elas ocorrem nas extremidades, pernas, principalmente pernas ou braços, né? Por onde essa entrada é bastante facilitada. Então, a erisipela humana, ela vai. Acho que é por isso que elas recebem basicamente a mesma doença, a mesma nomenclatura. Porque ela vai se comportar de uma maneira muito similar ao que ocorre na erisipela suína, com essas lesões hemorrágicas na pele. Então, a erisipela humana, a pessoa infectada, né, com o Streptococcus, vai desenvolver uma intensa inflamação naquele órgão afetado, principalmente nas pernas, né, nas extremidades, que vai inchar rapidamente. Vão haver lesões hemorrágicas, então a perna dessa pessoa vai ficar totalmente avermelhada, tanto que em algumas regiões essa doença é conhecida como vermelhão. Ah, fulano está com vermelhão na perna, né? Porque a perna fica vermelha e os estreptococos em si, a espécie, né? O grupo estreptococcus de uma maneira geral, tem essa característica muito peculiar de causar necrose tecidual. Então, se essas lesões, elas não, no caso da erisipela humana, né, causada por estreptococcus, se essas lesões não forem tratadas a tempo e de maneira correta, pode haver uma necrose extensa daquele órgão infectado, daquele órgão afetado. Muitas pessoas precisam fazer uma remoção cirúrgica do tecido necrosado, né? Então, eu tenho certeza que vocês já viram alguém com certas lesões, principalmente nas extremidades, nos membros, como se fossem depressões, assim, como se um bloco grande de tecido fosse removido. Porque, na verdade, é isso que ocorre. Ocorre uma necrose extensa do tecido, e esse tecido tem que ser removido cirurgicamente. Tem pessoas que popularmente, né, eu vou falar num termo bem popular, tem que raspar o tecido até chegar no osso. Então, ficam aquelas depressões, né, depois que cicatriza, fora outras complicações, podendo levar, em alguns casos, até a morte das pessoas infectadas. Então, não vamos confundir, tá? Erisipela humana é causada por Streptococcus, mas o Erisipelotrix ruseopati também causa uma infecção em seres humanos. Só que nós chamamos de erisipeloide. Então, esse termo, essa finalização loide, caracteriza-se por ser uma pseudo-erisipela, né? Por ser uma lesão, uma doença similar ao que acontece na doença humana. Que aí cursa com aquelas características que nós falamos agora há pouco. Prurido, sensação de queimadura, não é? E que muitas vezes pode ser autolimitante. Tá? Então, erisipela humana é uma coisa, erisipela suína é outra, mas o patógeno suíno pode infectar também seres humanos. Então, aqui nós temos um exemplo de erisipeloide, ou seja, da lesão em humanos causados pelo erisipelotrix, tá? O causador da erisipela suína. Então, olha só, basicamente, ó, nos três casos que nós temos aqui, as lesões elas são nos membros, nas mãos, porque foi por onde ocorreu a penetração. Então, a manipulação de material, de produtos infectados, de cortes infectados geralmente, fazem com que o patógeno penetre por aí.
E essa é. Ixi, isso é uma covardia, né? Daqui a pouco é almoço, o pessoal vai ficar lembrando. Essa é a erisipela humana. Então, por isso que a doença tem essa característica de se chamar popularmente de vermelhão. Porque as pessoas elas vão apresentar essa característica. Né? Então, a pele fica muito fina. É tanto que tem que se ter muito cuidado aqui, porque qualquer trauma, pequeno trauma, vai agravar ainda mais a situação. Né? E aí, na imagem do centro, que fica mais abaixo, nós podemos observar já uma extensa necrose tecidual. Esse tecido ele tem que ser removido para que não se evolua para uma amputação. Tá? Então é uma doença gravíssima, acontece muito em idosos, mas eu já vi pessoas mais jovens também desenvolverem, e é uma questão de oportunismo bacteriano, certo? Pequena lesão, a bactéria vai estar ali, vai se aproveitar daquela porta de entrada e vai causar essas lesões. Em relação à resistência, o Erysipelotrix ele resiste à acidez gástrica. Então veja só, como é uma bactéria extremamente adaptada ao suíno, né? Mesmo que essa bactéria entre em contato com os ácidos gástricos, ela vai resistir, vai passar ilesa pelo trato intestinal e vai ser eliminada junto das fezes. Então, o suíno infectado ele é uma fonte de infecção que vai causar a disseminação desse patógeno, desse agente, no ambiente. Aí, uma vez eliminada nas fezes, o patógeno vai ficar disponível para invadir outros suínos que estejam ali contactantes, né, ao lado, nas criações. Lembrando que a gente hoje tem muito problema com surtos dessas infecções, porque o sistema de criação ele foi adaptado para isso, para criar os animais em um curto espaço, em confinamento, isso para maximizar a produção, não é? Então, o contato é muito mais próximo, é muito mais íntimo hoje nas criações entre esses animais, o que permite que um patógeno ele seja disseminado muito rapidamente de um animal para outro por causa dessa proximidade. Então, um animal infectado ele é a fonte de infecção e vai disseminar a doença para os outros animais do rebanho. O patógeno também fica viável no solo por 30 dias, principalmente em terrenos mais alcalinos. Então, ele consegue, né, ficar viável por um tempo muito prolongado naquele solo onde aquela fezes cair, principalmente se não tiver a incidência tão forte de luz solar. Então, aquele ambiente, né, além de você ter animais infectados funcionando como fonte de infecção, o ambiente também vai ter esse mecanismo, né, vai funcionar como fonte de infecção, fazendo com que a doença se perpetue cada vez mais dentro daquela criação. Em temperaturas frias, o patógeno sobrevive durante 6 meses nas fezes de suínos e na mucosidade de peixes. Então, veja só, né? Ele tem essa resistência também a baixas temperaturas, fazendo com que essa duração, esse período de viabilidade seja prolongado. 6 meses é muita coisa. Então, do ponto de vista epidemiológico, isso tem que ser levado em consideração. Né? Essa resistência que a bactéria pode ter, tanto no alimento, no peixe, como também nessas instalações, se não tiverem uma rotina de desinfecções periódicas, né? Se não tiver uma assistência técnica tão atuante assim. Já em relação à sensibilidade, o patógeno é sensível à penicilina, cefalosporina, a cefalosporina como um todo, né? Eritromicina e clindamicina. Mas resiste a sulfetrimetropin e também a vancomicina. Então, tem que se pensar nessa questão de sensibilidade quando vai se adotar um protocolo de tratamento diante de um surto. A penicilina permanece como antibiótico de escolha para o tratamento da erisipela suína e também do erisipelóide. Então, até os seres humanos que entram em contato, né, que adquirem o Erysipelotrix e desenvolvem o erisipelóide, eles também devem ser tratados com penicilinas, porque até então seria um antibiótico de escolha. Bom, então, deixando um pouquinho essa questão de resistência e sensibilidade, né, falando um pouco sobre a epidemiologia da doença, nós podemos observar que suínos de todas as idades são susceptíveis. Então, não é uma doença que está restrita a animais jovens ou animais adultos. Qualquer suíno, em qualquer idade, entrando em contato com o patógeno, ele vai desenvolver a infecção. Tem algumas doenças que, principalmente aquelas doenças de caráter mais crônico, que você só consegue observá-las em animais mais velhos. À medida que a idade vai avançando, né, a possibilidade de animais com sinais clínicos também vai aumentando. Aqui não é o caso. Então,
animais com qualquer idade podem desenvolver as lesões. Os leitões, eles são mais resistentes porque eles adquirem imunidade através do colostro. Então, enquanto eles estiverem amamentando, pelo menos nos 3 primeiros meses, vão estar recebendo essa imunidade passiva, desde que as mães sejam imunizadas, né? Sejam imunizadas, então eles vão ser mais resistentes por isso. Mas à medida que vai havendo um declínio nessa imunidade passiva, que vai sendo fornecida para os animais via leite colostro, a suscetibilidade vai aumentando. Então, é aí onde começam a aparecer os primeiros casos, né? Então, a gente tem essa particularidade. E as tonsilas são consideradas o principal sítio de colonização, além das placas de Pai. Então, nós podemos observar que o Aedes aegypti ele tem apesar de ele se disseminar por todo o organismo, mas ele tem uma predileção por tecidos linfóides, para colonizar esses tecidos linfóides. Então, ataca as tonsilas, né? Porque no caso do suíno, a principal porta de entrada é justamente a questão a oral, né? E também as placas de Pai. Então, a bactéria fica colonizando esses tecidos. São tecidos responsáveis pela defesa imunológica, pela produção, né, de linfócitos, de anticorpos, consequentemente. E isso acaba atrapalhando o controle. Então, a bactéria vai se perpetuando no animal infectado, vai sobrevivendo, vai colonizando esses sítios, né, de localização, tecidos linfóides, e a infecção vai se perpetuando, vai perdurando. Os portadores eliminam o agente pelas fezes, secreções oronasais e sua principal fonte de contaminação, que são a principal fonte de contaminação do ambiente. Então, veja só. Primeiro, nós vimos que o agente consegue resistir à acidez gástrica. Então, passa direto, né? Vai sendo eliminado nas fezes. Segundo, o hospedeiro, a fonte de infecção, ele vai abrigar o patógeno também nos seus tecidos linfóides, principalmente placas de Peyer. Então, ali também vai havendo eliminação, né? As bactérias vão se multiplicando, vão chegando até a luz intestinal e esse mecanismo de excreção também é potencializado. Tá? Então, isso, de certa forma, é um mecanismo interessante de adaptação do patógeno para sobreviver, tanto para sobreviver dentro do hospedeiro, como também para ir até o ambiente, dando início a um novo ciclo de infecção. E os animais que estão naquele quadro agudo, eles têm uma disseminação muito mais exacerbada do patógeno no ambiente. Eliminam muito mais o patógeno do que aqueles animais que estão em fase crônica, né, sem manifestar aqueles sinais mais agudos, mais agressivos. Então, a penetração através das tonsilas do tecido linfóide ao longo do aparelho digestivo, ele vai acontecer, né? Então, é um mecanismo de ida e de volta. O suíno infectado ele vai se alimentar de material contaminado. A bactéria ela vai passar ilesa pelo trato gastrointestinal, como nós vimos, resistindo à acidez, né, chegando até a luz intestinal. Então, a infecção do tecido linfóide ele vai acontecer nesse momento, tanto pela passagem no trato gastrointestinal superior, né, a partir da mucosa da boca, então vai ser através desse contato que a bactéria vai migrar até as tonsilas, e lá embaixo, depois que passa do estômago, também vai chegar ao tecido linfóide, porque vai estar na luz intestinal ilesa, né? Além da questão também da chegada através da circulação sanguínea. Principal via de transmissão, como nós já falamos, gestão de água e de alimentos contaminados. E também, em alguns casos, pode acontecer através de picadas de artrópodes. Então, essa transmissão através de artrópodes, ela é uma transmissão mecânica, certo? É diferente, por exemplo, da dengue, onde o vírus ele consegue se multiplicar e resistir muito tempo dentro do inseto, né? E o inseto funciona como um fômite, um vetor. Então, nesse caso aqui, para que ocorra essa transmissão por picada de artrópode, a mosca, né, o tabanídeo, ele tem que picar um suíno infectado nesse momento e rapidamente picar um susceptível, um contactante. Então, essa infecção ela vai ser transmitida aí de uma forma muito facilitada, né? Através desse reparto sanguíneo, né? Alimentação interrompida no animal infectado, passando para outro. E também através de lesões de pele, como nós já tínhamos falado anteriormente.
Em relação à questão da patogenia, né, ainda explorando um pouco mais a questão da patogenia, como nós vimos, o agente ele pode se disseminar no organismo via corrente circulatória. Então, uma vez, né, que ocorre essa invasão no animal infectado, né, através das tonsilas e tal, vai havendo essa multiplicação nesses órgãos, nesses tecidos. A bactéria pode migrar, continuar se disseminando pela corrente sanguínea, chegando em outros locais, promovendo as lesões que nós chamamos de lesões sistêmicas. É um mecanismo muito parecido com o que acontece em seres humanos que desde crianças têm muita amidalite. Então nós sabemos que Streptococcus é um habitante normal do trato digestivo das pessoas, principalmente da mucosa da boca, né? E aí aquelas pessoas, aquelas crianças que têm episódios de amidalite muito recorrente, tem esses tecidos linfóides, as tonsilas colonizadas pelo Streptococcus e por outras bactérias também oportunistas. Através dessa colonização, esse Streptococcus ele chega até a corrente sanguínea, se dissemina pelo organismo dessas pessoas, chegando muitas vezes às válvulas cardíacas e causando lesões nessas válvulas de uma maneira crônica. Então, pessoas que têm muita amidalite ou que têm cárie quando criança, mais tarde, em alguns casos, podem desenvolver lesões cardíacas, passíveis de correção cirúrgica, inclusive, graças a essa migração que a bactéria vai ter, né, pela corrente circulatória. Então, aqui o mecanismo é o mesmo. Em quadros subagudos e crônicos, há predileção do micro-organismo por articulações, válvulas cardíacas e artérias, porque é justamente ali onde a bactéria vai estar presente. E essas lesões hemorrágicas que nós observamos vão ser causadas justamente por essa agressão interna às artérias, né, aos vasos. Pode se desenvolver microtrombos, né, compostos por fibrina e bactéria, então aquele aglomerado de bactérias com fibrina e com células do sistema imunológico também, e é isso que vai causar a necrose isquêmica. Não sei se vocês se recordam, mas um pouco mais atrás nós falamos que em seres humanos pode haver a necrose natural de extremidades como orelhas. Então, essas necroses, né, nas extremidades, elas vão ocorrer justamente por causa desse mecanismo. Podem se formar microtrombos que vão entupindo os vasos da periferia do organismo. E aí aquela parte, né, vai infartar, vai acabar necrosando e caindo naturalmente. E isso acontece em animais também, então podem se formar esses microtrombos. Aqui nós temos duas representações esquemáticas, né? Então, de como ocorre, de como se desenvolve esse mecanismo hemorrágico, esse desenvolvimento dos distúrbios hemorrágicos. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o endotélio vascular, que seria aquela camada epitelial que circunda os vasos internamente. Outra função da neuraminidase, né, além de deixar essas células, seria clivar a cadeia de ácido ciálico nas células endoteliais. Então, para que ocorra essa saída, né, das células endoteliais, vai haver uma quebra, uma clivagem do ácido ciálico, e aí essa célula ela vai se desmontar, né, ela vai ser lesionada e vai se desintegrar. Essa lesão ela vai causar danos nesse endotélio, causando aquele mecanismo fisiológico que nós já conhecemos muito bem lá da fisiologia, em que quando há uma lesão no endotélio vascular, o sangue que está presente na luz intestinal, na luz do vaso, ele vai se aproveitar daquela porta de entrada, daquela lesão, né, para chegar até os tecidos. Um outro mecanismo, ó, nós temos o endotélio vascular, que também vai sofrendo agressão, vão se formando êmbolos bacterianos, que vão coincidir, né, que vão cursar com trombos, e esses trombos vão causar endocardite e infarto de outros órgãos também, não só do coração, né? Então, rins, baço. Aonde aquele trombo parar, vai haver uma necrose isquêmica, né? Uma trombose, causando uma necrose tecidual isquêmica. Então, seria basicamente os mecanismos principais de atuação, onde as lesões vão se desenvolvendo. Então, finalmente, nós chegamos nos sinais clínicos. Então, primeiro nós temos várias formas de manifestação, como nós vimos, né?
a forma hiperaguda, em que o animal vai ter morte súbita. Então, muitos animais podem nem desenvolver lesão nenhuma, nem lesão articular, nem cardíaca, nem principalmente lesões dérmicas. Então, ele vai ter apenas uma febre muito alta. Muitos deles, como diz no texto, né, vão ser achados agonizando com movimentos de pedalagem ou simplesmente prostrados em decúbito e morrem em poucas horas. Então, é um efeito muito massivo, muito agressivo, uma replicação muito intensa de alguns sorotipos que vão causar essa forma hiperaguda. Nós temos a forma aguda, onde os animais vão ter conjuntivite, podem ter andar cambaleante, dores articulares por causa dessas agressões, relutância em se movimentar, justamente por causa também das dores articulares, e morte rápida, de 2 a 3 dias, se não houver um tratamento imediato. A partir do segundo dia, vão surgindo lesões cutâneas, como eritema e urticária. E aí, essas lesões elas vão adquirindo uma característica muito peculiar, que são essas lesões em formato de losango. Então, numa imagem anterior, nós podemos observar, vamos ver novamente mais adiante, né? Essas lesões elas são patognomônicas, então apenas na erisipela suína esse tipo de lesão aparece na pele dos animais. E elas podem surgir e podem desaparecer depois de 4, 7 dias. Ou a lesão pode evoluir e essas áreas podem necrosar também, né? Dando origem a essas áreas de necrose, que vão se complicando, porque ali podem ir se formando miíases, podem ir havendo infecções secundárias, e esse animal ele pode ter problemas muito mais extensos graças a essa necrose que acontece nessas lesões de pele, né? Então aqui, conforme nós podemos ver na imagem, no primeiro caso, no caso aqui de baixo, essas estruturas, essas lesões em forma de losango, então isso facilita muito o diagnóstico clínico, né? Porque, como nós vimos, elas são patognomônicas da erisipela suína. E no caso adiante, né, nós já temos lesões mais extensas, mais profundas, onde podemos observar a necrose tecidual. Mas se você observar, né, tem várias lesões aqui também nesse animal mais escuro, em formato de losango. Mais uma vez aqui, lesões muito características, né? Nesse outro animal, a gente já pode ver a formação uma capa de fibrina, digamos assim, lesões muito mais extensas. E também, na forma aguda, podem ocorrer abortos, e nós podemos observar que os fetos abortados, eles têm da mesma maneira essas lesões cutâneas, né? E aí podem ter outras complicações internas também, como a artrite, a endocardite. E aí, finalmente, nós chegamos na forma crônica. Essa forma crônica, ela vai, como o próprio nome já diz, ela vai se desenvolver tempos depois da infecção inicial, semanas ou meses após a recuperação desse animal, de um quadro agudo como aquele. Então, as lesões elas podem desaparecer, né? Essas lesões de pele podem desaparecer. A bactéria, ela permanece colonizando os tecidos linfóides do animal infectado, circulando no organismo e causando essas lesões a longo prazo. Então, aí é que vão surgindo as lesões articulares, que podem ser em um membro só ou em vários membros. O animal vai ter restrições para se movimentar por causa da dor intensa. Nós podemos observar nessa imagem aqui abaixo, né, um animal todo contorcido justamente por causa dessa dificuldade, desses problemas articulares. Pode haver morte súbita também por lesões cardíacas, dependendo da extensão dessa lesão, principalmente se esses animais forem submetidos a estresse, a exercícios físicos. Pessoal, eu estou ligado no horário. Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente conversar um pouquinho ainda antes da gente finalizar, tá? Em relação ao diagnóstico, nós temos várias situações. Então, o diagnóstico de eleição, em um caso de suspeita como esse, seria o isolamento bacteriano. Então, podem-se coletar amostras, podem se coletar suaves das secreções desse animal, podem-se realizar coleta de pequenos fragmentos daquela pele lesionada. Podem ser construídas, confeccionadas lâminas, coradas com grã, para visualização direta da bactéria em microscopia. Então, essa é uma técnica não muito sensível, mas que pode ser utilizada, né, em casos iniciais, assim, para a gente tentar chegar a um diagnóstico. Esse material ele também pode ser cultivado em meio BHI.
tá? Ou meio seletivo, e aí depois de 24 horas de enriquecimento no BHI, você passa para semeia esse conteúdo no meio seletivo de Parker, que é um meio específico, né, que é utilizado para cultivar Erysipelotrix. E aí você vai conseguir observar a formação dessas colônias nas primeiras horas, nos primeiros dias, 2 dias após essa primeira semeadura. Inoculação direta de macerado em camundongos. Então, você pode fazer um macerado dessas lesões encontradas nos suínos infectados e isso tem caído muito em desuso, né? Porque tem toda essa questão bioética hoje e utilização de animais de laboratório, mas se fazia muito no passado essa inoculação em camundongos para recuperar depois essa amostra purificada através de punção cardíaca desses animais, né? Então, se inoculava no camundongo, depois fazia-se uma punção cardíaca, a bactéria já estaria na circulação, e esse sangue era semeado em meio de Parker para a purificação da amostra e a obtenção de colônias puras. Pode-se utilizar também diagnósticos sorológicos, então IDGA, existe um ELISA indireto também, prova de aglutinação em látex e fixação de complemento. Então, são técnicas que também existem no mercado, disponíveis para o diagnóstico do Erysipelotrix, da erisipela suína. E, para a gente finalizar, em relação ao tratamento. Então, existe um soro hiperimune, né? Então, ele tem que ser administrado na dose de 5 ml para 10 quilos, por via intravenosa, ou 7 ml para 10 quilos por via intramuscular. Como nós falamos, né? As cefalosporinas, penicilinas, ampicilinas, eritromicina e outros, né, vão ser utilizados como antibióticos de eleição. Tem que se ter em mente a questão da resistência que nós falamos lá atrás, sulfametropin, vancomicina não usar, nem aminoglicosídeos, muito menos ácido nalidíxico. E o correto seria a utilização de penicilina procaína, 5.000 I por quilo, intramuscular por 5 dias. Então, esse seria um dos protocolos de tratamento, né? Logicamente que existem na literatura outros protocolos, mas de uma maneira geral a penicilina ela é bastante utilizada. E por fim, a questão do controle e profilaxia. Então, a literatura diz que é praticamente impossível você erradicar a doença, certo? Então, o que é que isso tem a ver? O que é que você tem que fazer? Um controle racional, né? Medidas de controle para que você tente aplacar, diminuir ao máximo o impacto causado pela doença. A bactéria é muito resistente no ambiente, é muito resistente a determinados compostos químicos, a antibióticos, a desinfetantes, né? No próprio solo, como a gente viu. Então, isso torna o controle muito mais dificultoso. Então, tem que se haver limpeza rotineira das instalações, além de outras medidas, né, que vão tentando eliminar o patógeno daquele ambiente. Os animais afetados cronicamente devem ser eliminados do plantel, porque eles vão ser sempre portadores. A bactéria sempre vai estar sendo perpetuada nas suas tonsilas, nas suas placas de Peyer, nos seus órgãos linfóides. Então, esses animais eles vão ter que ser eliminados, né, porque aí você retira a fonte de infecção de dentro daquele plantel. Aliado a outras medidas gerais de controle. Nutrição adequada, para evitar justamente estresse alimentar, estresse calórico, que vai predispor o animal a desenvolver a doença. Fornecer o colostro para os leitões, para que, como a gente viu lá atrás, eles possam receber essa imunidade passiva. Realizar antisepsia umbilical, para evitar que ali seja uma porta de entrada para o agente, né, já que o agente sobrevive nas fezes, no solo. Evitar a superpopulação, isso nem sempre pode ser alcançado, até pelos nossos sistemas de criações atuais. Realizar quarentena, né, para justamente ter a noção de que você pode estar comprando um animal subclínico, né, e introduzindo uma fonte de infecção no seu plantel. E adotar o sistema todos dentro, todos fora. Porque aí esse sistema, né, de todos dentro, todos fora, permite que você faça um vazio sanitário, permite que você faça uma higienização adequada daquelas instalações antes da chegada da introdução de um novo lote. Então, é um sistema muito efetivo para o controle de várias doenças, não só essa. E para essa desinfecção sistemática que é feita nas instalações, você vai utilizar cloro, fenóis, cresóis, essas substâncias mais simples que estão ao alcance de todos os produtores. A vacina não é totalmente efetiva na prevenção, tá? Mas ela, porque justamente ela não elimina o estado de portador, mas ela diminui muito, drasticamente,
as lesões e, consequentemente, o impacto que esse animal vai ter causado pelo agente. Então, apesar de não ser totalmente efetiva, mas a vacinação é indicada sim no controle, é uma importante aliada no controle da doença. Então, sempre tem que você utilizar a vacinação sistemática aliadas com essas práticas que nós vimos agora, para justamente a gente ter um ganho máximo no combate da doença.